Corinthians, embalado pela vice-liderança no Brasileirão e classificação na Libertadores, com técnico e time nas graças da torcida e ainda ânimo renovado com a chegada de novos reforços. Os corintianos, no entanto, também têm motivos de preocupação, especialmente pelo desempenho ofensivo da equipe. Depois da goleada contra o Santos, 4-0 no jogo de ida da Copa do Brasil, o Corinthians fez 5 jogos, marcou apenas 1 gol e foi contra, razão de sobra para manter o estado de alerta. A gente vai ver ainda, né, como é que vai estar quarta-feira, quem vai estar à disposição, como é que quem recuperou ou não do jogo de hoje. E ver o que o Vitor vai armar para quarta-feira. Mas a gente sabe como é que é, né? Essas competições são complicadas, não dá para baixar a guarda em nenhum momento. Tem que ter muito respeito com a equipe do Santos. A gente sabe que jogar na Vila nunca é fácil. E a gente pode administrar tentando matar o jogo quanto antes, né? Se a gente faz um gol lá, a gente sabe que fica muito complicado. Enfim, vamos armar a estratégia, ver o que o Vitor quer para fazer um grande jogo e sair com a classificação na quarta-feira. O lado positivo para os corintianos é que nos últimos 10 jogos, o Corinthians passou 7 sem sofrer gols. Tem mais, a última vez que o Santos conseguiu a goleada por 5 gols de diferença contra o Corinthians, resultado que precisa para se classificar sem a necessidade dos pênaltis, foi na era Pelé, em 1960. Evidências que tornam a classificação santista uma proeza cada vez mais difícil e memorável. Vamos lá, tem espaço para surpresa? O que o histórico diz sobre o 4-0 no jogo de ida? Santos ainda não venceu nenhum jogo nessa temporada por 4 gols de diferença. A última vez foi contra o Juazeirense, 28 de julho de 2021, oitavas da Copa do Brasil. A última vez que o Santos venceu um clássico por 4 gols de diferença foi em 2014, 5-1 contra o Corinthians no Paulistão. Nunca um time que perdeu o jogo de ida por 4 gols de diferença avançou na Copa do Brasil. A reportagem do Nicolete tinha até referência ao Santos do Pelé. Aí é pra ficar mais difícil, né, Elton? Quando fala, não, a última vez foi o Santos do Pelé. Acho que ficou difícil. A gente só não diz que o Corinthians está classificado por ser aquela muleta nossa de proteção e por ser o futebol, esse esporte que o capeta de vez em quando invade o gramado. É só por isso? Eu acho que sim, viu? É só por isso. O contra eu avisei, né? Porque sempre tem alguém que avisa, né? Por mais que nem acredite, inclusive no fim das contas disse que avisou. Eu avisei, poderia acontecer, mas é muito difícil, né? Inclusive esse 5-1 pelo Paulistão em 2014, o Gabigol marcou um dos gols, né? Foi o Gabigol ali começando ainda a sua carreira. O Santos conseguiu ali uma vitória importante. Só que a gente está falando de um time que tem uma solidez defensiva muito grande, né? E eu acho que essa solidez defensiva do Corinthians é um dos grandes problemas para o Santos nesse jogo. E aí muita gente vai remeter aos 4-0 do Fluminense, e a gente sabe que o cenário era totalmente diferente. É um ponto fora da curva, né? E a tendência é que isso raramente se repita pelo sistema defensivo do Corinthians ser muito sólido. O Santos conseguiu fazer 4-1 no Cuiabá, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, mas o momento do Santos também já não favorece. O Santos tem que fazer um jogo consistente, o Santos tem que buscar fazer um clássico como sempre tentou fazer. É um grande rival, esqueceu o placar, por mais que o resultado não venha, vencer o jogo até pode ser um fator motivador para a sequência da temporada. O Santos que tem um Campeonato Brasileiro difícil para encarar, e tem o Corinthians do outro lado que vem motivado, né? Por mais que não tenha feito gol contra o Flamengo, o gol foi contra, mas é um time que vai aos poucos se encaixando, e interessante, vai chegando ao momento de reabertura da janela numa posição confortável. Pode estar nas quartas de final da Copa do Brasil, pode estar ali entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro e brigando pela liderança do Brasileiro, receber reforços e seguir a temporada. Então é um jogo interessante para os dois. O Corinthians não pode esquecer a Copa do Brasil porque tem essa boa vantagem. E o Santos também não pode esquecer que esse jogo pode ser importante para a sequência da temporada. Por mais que o resultado seja muito favorável e tenha sempre alguém para dizer que avisou, é um jogo interessante para se ver também, Felipe. A gente segue falando do Corinthians. Retorno próximo? O Corinthians está próximo de anunciar o retorno do zagueiro Balbuena ao Parque São Jorge. O jogador paraguaio de 30 anos
disse à reportagem da ESPN que não foi procurado por nenhum clube europeu e que o negócio com o Timão está quase certo. Balbuena irá passar alguns dias com a família no Paraguai e deve voltar ao Brasil para concretizar o acerto ainda nesta semana. Seria um reforço muito bom, sólido para o Corinthians, hein, Elton? Com certeza. E olhando do ponto de vista de perder um jogador como o João Vitor, né, nessa janela, é um reforço interessante para o Corinthians para seguir essa temporada. O sistema defensivo que já é bem elogiado, e eu estou falando de sistema, não só de zagueiros, e do goleiro Cássio também, que salva muito o Corinthians, é um sistema defensivo que, tendo um jogador que é bom na bola aérea, tem essa saída de bola que também é importante para um time que às vezes vai precisar pressionar no campo adversário, coisa que o Corinthians faz muito menos, mas ter coragem para subir um pouco mais as linhas, ter um zagueiro técnico para distribuir o jogo, e por mais que seja um zagueiro de porte físico, ele tem uma recomposição rápida. Eu acho que até na Europa, né, ele conseguiu intensificar isso. Jogou no futebol inglês e precisava muitas vezes jogar com linha alta e ter que voltar com intensidade. Grande reforço nessa janela, como a gente falava, né? Chegando no momento onde o Corinthians está muito bem na temporada. Existe alguma chance de um milagre acontecer na Vila Belmiro? Você vai falar, a chance sempre acontece porque é futebol, mas você entendeu o que eu quis dizer. Você já respondeu. Vai. Não, Marcela, é o seguinte, é pouco razoável apostar na classificação do Santos, né? Não só pelo resultado do primeiro jogo, mas pela diferença entre os times. A única coisa que conta aí nessa volta a favor do Santos é que o jogo é na Vila e dá para se criar um ambiente que eu nem sei de fato se vai ser criado, porque acho que a torcida do Santos tem que apoiar, tem que estar ao lado do time, mas eu não sei que percentual de confiança ela tem que o Santos vai devolver, pelo menos devolver a goleada que sofreu em Itaquera, né? Eu não acredito que isso vá acontecer, não acho mesmo que vá, mas o que o futebol tem de maravilhoso, ele tem de indomável. E como que a gente explicaria a chance de algo desse nível de surpresa acontecer? O Corinthians tem um jogador expulso, ficar com um a menos, depois que cedeu um gol desses que são casuais, que acontecem muito no futebol, e o jogo se transformar num pandemônio, e essas coisas de fato se passam, acontecem. Na maioria das vezes, com times que se equilibram do ponto de vista técnico, e um teve uma jornada horrorosa no primeiro. E não foi o que aconteceu, né? O Santos jogou muito mal, realmente. O seu treinador cometeu muitos erros na maneira de atuar, na escolha de jogadores, mesmo considerando todas as dificuldades que o técnico do Santos, que já não é mais ele, né? Que o Bustos tinha naquela noite em Itaquera. Mas eu não consigo ver o Santos dando a volta nesse placar. 4-0 do primeiro jogo é a diferença de futebol do Corinthians para o Santos? Não. Ou foi mais? Não. Acho que Naquela noite foi. No geral, não. Então, o que o Corinthians construiu contra o Santos naquela noite, em volume, em aproveitamento e em placar, para aquele dia foi exatamente o retrato. O Corinthians atropelou o Santos, mas foi muito atípico pelo que o Corinthians joga. Então, o Corinthians ele é melhor que o Santos, o Corinthians está em um momento melhor do que o Santos, o Corinthians tem uma vantagem muito grande sobre o Santos, mas a distância entre os times não é uma distância de 4-0, é uma distância menor. Acho que o Santos tem que pensar em ganhar o jogo. Mais do que entrar pensando no que fazer para classificar, o Santos tem que entrar para ganhar o jogo. O Santos tem hoje uma dívida com o seu torcedor, uma dívida de postura com o seu torcedor, e acho que o Santos entrar concentrado, comprometido com a vitória sobre o seu maior rival, com o técnico interino, com o auxiliar técnico convidado, o Giovani craque do Santos, foi convidado, nem trabalha no Santos, ele foi convidado para ser auxiliar técnico do Marcelo Fernandes nesse período de interinidade. Então acho que se o Santos se comprometer a vencer o jogo, ele já dá um aceno para o seu torcedor, e a partir do cumprimento dessa missão, ele, por que não, tentar largar essa vantagem? Mas acho que o mais difícil, o primeiro passo dado, na verdade, é tentar vencer o jogo, o que já não é uma missão fácil, a não ser que o Vitor Pereira mude radicalmente a sua equipe, porque ele não mudou no fim de semana, né? Ele veio do Boca para o jogo contra o Flamengo praticamente com a mesma equipe, com 9 titulares. Ele só trouxe 2 que não foram nem preservados. Eram 2 que não começaram. O Gil, que estava machucado na Bombonera,